Nós estamos colocados diante da festa, da solenidade de Pentecostes, que fecha o tempo pascal. Segunda-feira, nós já retomamos o que nós chamamos, dentro do ano litúrgico, o tempo comum. E celebrar a festa de Pentecostes é coroar todo um tempo que nós vivemos de maneira intensa, a experiência da salvação que nos foi oferecida por Jesus Cristo. Tivemos o tríduo pascal, celebramos a Páscoa, e esta é a 7ª semana que nós estamos celebrando após a Páscoa, com a festa de Pentecostes, ou também chamada de festa do Espírito Santo. Se nós olharmos a própria Bíblia, nós vamos perceber que já lá no início, ela nos vai falar do Espírito que age. O que é que pairava sobre as águas? O Espírito que foi dando vida a tudo aquilo que Deus foi criando depois. E outro dia eu estava observando, qual foi a última criação de Deus? A mulher, não foi o homem. A mulher, não foi o homem. Então é importante nós percebermos que pouco importa quem foi criado primeiro, quem foi criado depois. Importa que nós, como pessoas, entendamos que o Senhor nos deu uma grande graça, ser filhos dele, e uma grande responsabilidade, ser parceiros dele na construção do seu reino de amor, de justiça e de paz. Quem é que vai motivar esta participação na recriação e no terminar a obra da criação com Deus e com os homens? O seu Espírito que age, o seu Espírito que esclarece, o seu Espírito que inspira. Escutamos há poucos dias atrás, no Evangelho de João, como Jesus vai dizer: o Espírito vos lembrará tudo o que vos ensinei e vos ensinará coisas novas. Por isso, irmãs e irmãos, a primeira vez que, digamos assim, nós somos tocados na vida cristã pelo Espírito foi quando fomos batizados. Depois nós somos crismados, o sacramento do Espírito Santo também chamado, e o sacramento que nos faz adultos em Cristo. E o adulto em Cristo é perceber que Deus realmente age no nosso meio. E todos nós já tivemos esta experiência. Meu Deus, esta situação para mim é desafiadora, me ajude. E fomos fazendo a nossa parte. Fizemos a nossa parte e a coisa saiu muito, muito melhor do que nós imaginávamos. Mas nós pedimos, não pedimos? Se pedimos com fé, com certeza o Senhor não vai deixar de nos dar aquilo que de verdade deve ser dado para o bem de todos. E a segunda leitura vai nos colocar diante da comunidade cristã. São muitos dons, um só Senhor, um só Espírito. São muitos dons, mas o mesmo Espírito que conduz todos e cada um para fazer aquilo que lhe é devido. Mas não é só na vida cristã. Se nós perguntarmos para vocês que estão aqui, o que você faz da vida? Cada um na sua profissão, junto da sua família, é convidado a recriar junto com Deus a vida. Recriar como? Quando vocês concebem, dão à luz, continuam cuidando dos filhos, é um recriar a vida. Quando vocês casais têm alguma dificuldades, todo mundo tem, né?
todo mundo tem. Atrás de tudo isso tem o Senhor, que vai sempre motivando, lembrando o projeto que foi assumido diante dele e que também é vivido no dia a dia. Cada um de vocês na sua profissão, cada um tem que fazer o melhor. E às vezes a gente empurra com a barriga, né? Deixa para amanhã. Mais ou menos. Cuidado com isto, porque isto é um grande pecado nosso, e se há um pecado que Deus não vai nos perdoar, é o pecado da omissão, porque dons, talentos, qualidades, habilidades, para fazermos aquilo que é de nossa responsabilidade, Ele nunca vai deixar de nos dar. Quem é que vai motivar? Quem é que vai inspirar? Quem é que vai iluminar? Desculpem minha expressão. Quem é que vai empurrar quando nós não queremos ir? É o próprio Espírito que nós recebemos. Por isso, irmãs e irmãos, é bom nós olharmos também como os discípulos estavam fechados, com medo dos judeus. Quando receberam o Espírito, simplesmente aquele medo deixou de existir e eles começaram a missão dada por Jesus: ide, anunciai o Evangelho em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. E este Espírito foi motivando todos que vieram antes de nós. E cada um deles foi vivenciando a sua vida da sua maneira. E isso é muito sério. Por quê? Porque Deus nos quer produzindo frutos onde nós estamos plantados. Onde nós estamos plantados. Quem de vocês não nasceu em Franca? Quem não nasceu? Levanta a mão para mim. Olha aí, um monte de gente não nasceu em Franca. Agora, é aqui que vocês têm que produzir frutos iluminados, inspirados, eu diria empurrados por este Espírito. Por quê? Porque é aqui que este Espírito está agindo em cada um de nós, para que nós possamos construir a família, a comunidade, a igreja, a cidade, o país e o mundo. Por quê? Porque todo bem feito é bem para a humanidade inteira. Todo bem que não é bem feito é um bem não bem feito para a humanidade inteira. Só que o Espírito que ilumina, o Espírito que sustenta a caminhada, apesar dos chacoalhões, o Espírito que inspira, continua sendo o mesmo onde nós estamos plantados. É aqui que nós devemos dar frutos. E é este Espírito que vai nos animar no dia a dia, para quê? Para que nós não desanimemos. E muita coisa, muitas vezes, nos desanima, né? Posso dar um exemplo? Vocês não vão brigar comigo? Se a gente olhar para Brasília, né? Então é importante a gente também não ficar, nossa, eles, hein? Será que se nós estivéssemos lá, nós não faríamos o mesmo? Então é importante a gente pensar isso, para a gente também entender que poder e dinheiro, gente, sempre corrompe. E isto nós temos que levar em conta. Por quê? Porque nós criticamos demais o padre, o coordenador da comunidade, o coordenador do grupo, criticamos o bispo, criticamos os padres, criticamos o prefeito, criticamos os vereadores, e vamos criticando todo mundo. Se alguém chegar para nós e falar assim, você, em nome da sua vida cristã, o que você está fazendo isso para mudar? Nós, tudo muda por causa de nós. Você, lá na sua casa, se você mora sozinho, deixou cair um copo lá, se você não pegar, vai ficar lá. E aqui, nós temos que perceber que este Espírito cuida de nós em todos os sentidos, não só no sentido religioso, no sentido cristão.
cuida de nós sempre. E é por isso que também nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos cuidar de nós. É só um exemplo, se vocês quiserem, vocês consultem depois. O Salmo 120 diz que Deus cuida de nós sempre. Cuida de nós sempre. E nós não cuidamos nem de nós. A maioria de nós aqui está acima do peso. É falta de cuidado. Por quê? Estar acima do peso é um monte de canais que são abertos para entrar um monte de doença. Ah, mas o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Ele também cuida. Mas não adianta ele cuidar se nós não cuidarmos. Se nós não cuidarmos. Por isso, sobretudo, quando chega aquela menina, aquele menino magrinho, bonito, lindão, lindona, fala assim: padre, eu cometi o pecado da gula. Eu falo: nossa, isso é muito pesado. Ele fala assim: ah, é? Por quê? Eu falei: porque senão você vai ficar feio e gordo como eu. Não é legal, não. Por que eu falo isso para nós? Esse cuidado que nós temos conosco vai ter que se estender para os outros também, porque nós só damos para os outros aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos. Se nós estamos muito em paz, tranquilos, serenos, é isso que nós vamos dar para os outros. Se nós estamos ansiosos, nervosos, bravos, é isso que nós vamos dar para os outros. Às vezes, principalmente para aqueles que estão na nossa casa, que são aqueles que mais nos amam e que não participaram daquela situação de ansiedade e nervosismo. E a gente descarrega, joga sobre eles o saco de batata inteiro. E aí a gente fala assim: meu Deus, por que a vida não vai? Cuidado. E esse Deus que cuida de nós, Ele cuida de nós através do seu Espírito, que nos acolhe todo dia, que nos ama do jeito que nós somos, para não ficarmos onde nós estamos, e para que de verdade sejamos membros úteis, eficazes na construção da família, da comunidade, de uma empresa mais unida, de uma cidade mais unida, de um país mais unido, de um mundo mais unido. E isto tem que estar bem presente em nós, porque o Espírito nos mostra isso. Por exemplo, lá na nossa igreja, alguns de vocês aqui conhecem, se formos lá agora, a missa deve estar terminando. Deve ter uns 10 ou 15 rapazes, quase todos homens, pedindo alguma coisa porque olhou o carro e não olhou nada. Por que aqueles meninos estão lá? Faltou alguma coisa. Faltou estrutura familiar, faltou... Bom, não vamos falar não, porque senão nós vamos muito longe na lista. E é bom nós percebermos isto, porque eles também são nossos irmãos. Mas esse aí, meu irmão, são nossos irmãos como humanos, são nossos irmãos como cristãos que somos. E termino dizendo que este Espírito nos anima sempre, 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 sempre. Mas a mamãe, lá nas nossas casas, sempre diz assim: no coração da mãe, como é que é o resto? No coração da mãe. Vamos modificar um pouquinho isso. Iluminados pelo Espírito de Deus que está em todos nós, no coração do cristão, tem que ter lugar para todo mundo.